Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você já se inscreva. Aqui embaixo ó, tem um botãozinho de vermelhinho escrito inscrever-se. É só você clicar, vai aparecer um sininho. Ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E se você já é meu inscrito ou meu inscrito, um beijo super carinhoso para você. E olha, tá iniciando na confeitaria agora e ainda não sabe com qual massa você vai trabalhar? Porque assim, gente, eu sei que no começo a gente ainda testa muitas coisas, a gente ainda não sabe padronizar uma massa, um recheio, uma decoração, por exemplo. E no início, gente, quando eu comecei na confeitaria, um dos grandes problemas que eu tive foi em acertar a massa do bolo, entendeu? E hoje esses problemas vão acabar pra você, porque eu vou te passar, gente, uma receita super maravilhosa, uma massa básica e branca, mas eu também vou te ensinar a fazer na versão de chocolate, tá? Fica super tranquila, que você consegue aí trabalhar, gente, ganhar muito dinheiro vendendo seus bolinhos aí de forma prática e rápida, tá? Esse bolo, gente, é muito facinho de fazer, com pouquíssimos ingredientes. Você consegue aí linda e super turada, bem fofinha, bem gostosa, úmida, pra você trabalhar também, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, bora lá pra receitinha. Bom, meus amores, vamos iniciar então a nossa receitinha maravilhosa. Em um bowl, nós vamos fazer essa receita na batedeira. Eu vou utilizar a batedeira manual, mas você consegue fazer com a planetária, com o liquidificador, tá bom? Ó, nós vamos iniciar adicionando 4 ovos inteiros, a clara e a gema. E vamos adicionar também 1,5 xícaras de açúcar refinado. Bru, pode ser o cristal? Pode ser o cristal, sem problema algum, tá bom? O que vai acontecer aqui? Nós vamos bater muito bem até essa misturinha, gente, de ovos e açúcar triplicar o volume e ficar bem esbranquiçado. Você tá vendo que tá bem amarelinho? Então, ele tem que ficar bem clarinho e a espuma tem que triplicar o volume dela, tá bom? Então, aí nós vamos bater por aproximadamente de 8 a 10 minutos, tá bom? Já é o suficiente. Percebam, gente, como ficou bem fofinho, como já tá bem clarinho, tá vendo, ó? Olha só como ele triplicou o volume dele. Agora, uma dica bem legal é, você pega um pouquinho dessa massinha e passa nos dedos. Se você sentir que ainda tem os carocinhos de açúcar, bata por mais alguns minutinhos, tá? Aqui no caso tava bem lisinho, então eu não precisei bater mais, tá bom? Agora aqui, meus amores, o que vai acontecer? Nós vamos saborizar a nossa massa, porque essa massa é uma massa muito neutra. Então aqui eu coloquei algumas gotinhas de essência de baunilha. Mas você pode saborizar com raspas de limão, raspas de laranja, uma colher de sobremesa bem rasinha de canela, tá? Sinta-se aí à vontade para você saborizar a sua massa, mas com cautela, tá? Principalmente se você for utilizar essência, tá? Porque a essência é uma coisa muito forte. Dependendo do tipo de essência que você for usar, fica meio esquisito, sabe? Na gosta, fica meio artificial. Misturei aqui. Nós vamos agora adicionar, meus amores, 200 ml de água morna com 50 ml de óleo, tá bom? Nós vamos adicionar aqui com ele em movimento. Coloquei na batedeira aqui no modo mínimo para não fazer muita bagunça. Mas mesmo assim fez, né? Porque senão não sou eu. E aí, ó, eu só vou misturar, tá bom? Vi que ficou totalmente homogêneo, já está ótimo. Ó, prontinho, ficou bem homogêneo, bem misturadinho. Agora a gente vai dar sequência aqui nos próximos ingredientes. Vamos adicionar aqui agora, meus amores, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Aqui você vai observar que eu não vou peneirar a minha farinha e eu também não vou adicionando aos pouquinhos, assim, sabe? Peneirando aí para a mistura. Eu vou adicionando assim, porque eu estou utilizando a velocidade mínima da minha batedeira. Mas, se você achar melhor e se sentir mais confiante, você pode ir peneirando a farinha e misturando com o auxílio de um fouet, tá bom? Não pode bater muito a farinha, gente, porque a farinha, ela detesta ser mexida, tá? Então, assim, bateu, você viu que misturou? Já está mais do que o suficiente. Quanto mais você bater, o seu bolo vai ficar bem pesado e não é legal, tá? E agora, por último, nós vamos adicionar uma colher de sopa
de fermento em pó. Aqui eu coloquei um chorinho, né? Como sempre, porque essa colher, gente, parece que não, mas ela é pequena, tá? E aí também aqui na velocidade mínima da minha batedeira, eu vou apenas misturar, gente. Eu não vou ficar batendo. O fermento, ele é pior que a farinha. Se você bater muito, ele se irrita e fala, não quero mais trabalhar. Não trabalho sob pressão. Tá bom? E agora aqui, olha, nossa massa já está completinha. Aqui eu tenho a nossa forminha 20 por 10. Eu não unto a minha forma, tá bom? Porque o que acontece? Se você untar a forma, principalmente nas laterais, o seu bolo ele vai crescendo e ele vai se desgrudando das laterais. E aí é onde forma aquela barriguinha, aquele topinho que a gente não gosta, tá? Então eu coloco apenas um pedacinho de papel manteiga no fundo da minha forma e já é o suficiente. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Antes de iniciar a receita, eu já deixo meu forno aquecendo, tá bom? E agora aqui eu vou transferir a massa para nossa assadeira e vamos levar esse bolo, gente, para assar por no mínimo 45 minutos. Antes de 40 minutos eu não vou abrir o meu forno por nada nesse mundo, tá bom? Então assim, estando a 180 graus, antes de 40 minutos você pode ter certeza que ele ainda não está completamente assado, tá? Uma vez eu li, e faz todo sentido, que o bolo ele primeiro cozinha para depois ele assar. Então, os primeiros minutos é onde a farinha, os ovos, eles estão cozinhando. E aí, nos últimos minutos, ele assa, né? Onde ele fica douradinho, fica com aquele gostinho de bolo assado bem gostoso, sabe? Então, ó, aqui eu dou apenas uma mexidinha só para poder retirar as bolinhas de ar. E vamos levar o nosso bolo pra assar. E aí, tá gostando do vídeo? Então, por favor, já peço para você se inscrever. Não deixa de se inscrever, viu? Já ativa o sininho aí para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Já deixa aquele seu super like e o seu comentário. Eu quero muito saber se você já tem uma massa aí que você costuma trabalhar ou então se você tem muitos problemas em acertar a massa do seu bolo, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. E compartilha esse vídeo pra geral. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, que eu sei que você participa daquele seu grupo com as suas amigas, com seus amigos, né? E compartilha também nos grupos do Facebook, aqueles grupos que você tem o costume de participar, tá? Bom, meus amores, olha só que coisa mais linda, super douradinha. Meu bolo, ele assou por completo. Eu não furo o meu bolo com faca, com palito de dente, com palito de churrasco, tá bom? Eu apenas passo o dedo por cima. Se eu ver que a massa não afundou, é porque meu bolo já está totalmente assado, tá? E agora eu vou cortar esse bolo pra vocês verem que coisa mais linda. Antes de mais nada, nunca corte o seu bolo, gente, com ele quente, tá? Espere esfriar. Tá bom? Se ele tiver morninho, beleza. Agora ele quente, tipo, acabou de sair do forno e já quero retirar, não faça isso, porque o bolo ainda tá muito mole, né? Ele ganha estrutura depois que ele esfria, tá? Então, assim, espera mornar, passa a faquinha de serra, gente, sempre de serra, tá bom? Nas laterais da sua forma, fazendo força contra a forma e nunca contra o bolo, porque senão você vai acabar arrancando aí um pedaço do seu bolo, tá bom? E aí, você vai lá e retira o seu papel manteiga, gente, com muito cuidado, tá? E agora aqui nós vamos cortar. Para cortar, como que funciona? Eu vou precisar de 3 discos de massa, porque esse bolo que eu tô fazendo, ele vai ter 2 camadas de recheio. Inclusive, o recheio desse bolo vai sair no próximo vídeo, tá bom? E agora aqui com uma faquinha de serrinha, gente, toda vez que você for cortar bolo, pão, torrada, torta, tudo que for massa tem que ser faca de serra, tá? Nunca aquelas facas de cortar carne, tá bom? Porque senão não vai dar certo. Eu vou fazendo uma marcação. E aí eu pego essa faca de pão mesmo e vou cortando, gente. Vou deslizando a minha mão. A minha mão não mexe, tá? Minha mão não vai nem pra cima e nem pra baixo. Da mesma forma que eu iniciei cortando, eu vou terminar, tá bom? Porque daí vai formar uma camada de bolo bem uniforme, tá bom? Não vai formar uma camada de bolo toda torta, cheia de defeitos, né? Machucada, tá? E isso vai garantir também um bolo bem estruturado, um bolo bem retinho, bem bonito, tá? E ó, olha que massa linda, gente. Olha a fofura dessa massa, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo a versão dela de chocolate, tá? Bru, essa massa ela aguenta pasta americana? Eu não recomendo. Esse bolo é um bolo super fofinho, tá bom? Super versátil, ele aguenta recheios densos como doce de leite, brigadeiro, prestígio, trufas, tá? Mas a pasta americana, ele pode acabar não sendo o suficiente
para receber o peso que a pasta americana ela proporciona no bolo, tá? Então, bolo de pasta americana, sempre massa amanteigada, tá bom? E agora, gente, olha só que lindo! Esses disquinhos, gente, de bolo super estruturadinho, bem fofinho, úmido, delicioso, combina com qualquer tipo de recheio. Apenas façam porque vocês vão amar, tá? Usem e abusem dessa massa, gente. Olha, desde 2015 que eu trabalho com bolos. Então, é desde 2015 que eu trabalho com essa massa. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês. No meu primeiro ano trabalhando com bolos, eu apanhei, viu? Minha amiga, meu amigo, apanhei. Até chegar nessa versão de bolo, gente, demorou um pouquinho. Mas pra honra e pra glória do Senhor Jesus, eu consegui. E agora eu tô compartilhando com vocês, hein? Meus amores, essa massa é top demais, né? Vamos falar a verdade. Esse bolo que eu fiz foi um bolo na forma 20 por 10, tá? Esse bolo, ele serve aí entre 20 a 25 fatias no máximo, estourando, tá bom? Mas eu sempre vendo ele para 20 fatias apenas. Eu nunca falo de 25, porque se a pessoa for uma pessoa exagerada como eu, que quer cortar tora, não vai dar 25 fatias, mas nem a pau, né? Então, assim, meus amores, super facinho de fazer, né? Se você quiser fazer essa versão na versão de chocolate também, é super fácil. É só você adicionar uma xícara de chocolate em pó. Só você adiciona uma xícara de chocolate em pó e diminui uma meia xícara de farinha de trigo. Eu vou deixar toda a versão de chocolate aqui na descrição do vídeo, tá bom? Porque daí fica mais fácil de você acompanhar. É só você fazer a mesma coisa, gente, o mesmo passo a passo. E colocar o chocolate em pó não tem diferença alguma, tá bom? Meus amores, essa massa você consegue sim congelar, só que para congelar você tem que retirar da forma e aí você embrulha ela todinha no plástico filme, mas não deixa nenhuma passagenzinha de ar, tá? Ela tem que ficar totalmente vedada, tá? Que daí não vai correr o risco de pegar gosto de geladeira, nem gosto de freezer, nem gosto de algum outro carne, né, ingrediente que você tem aí por perto, tá bom? É que eu sempre faço dessa forma porque aqui na minha casa só tem uma geladeira, que é a mesma geladeira que eu uso pro meu consumo diário, é a geladeira que eu compartilho também com o meu lado profissional, né, o meu trabalho, que é as minhas encomendas. Então eu tenho que tomar, assim, muito cuidado para não correr o risco de chantilly, ficar com gosto de cebola, de alho, alguma coisa do tipo. Tomem cuidado, tá? E aí, essa massa, ela fica congelada, gente, por até 3 meses. Para descongelar, basta você tirar do freezer e passar para geladeira, tá? E aí ela vai ficar bem fofinha, bem úmida, normalmente, e aí você consegue trabalhar. Não corta essa massa ainda estando congelada. Espera ela descongelar por completo, tá? Na geladeira, ela fica por até 10 dias, tá? Porém, se você vai fazer para bolo com calda, com recheio e tudo mais, até 7 dias. Porém, a massa sem recheio, sem calda, sem nada, por até 10 dias na geladeira. Gente, em nome de Jesus, gente. Abaixa o volume aí, ó. Eu, hein? Povo barulhento. Tá, então vamos lá. 10 dias sem recheio, sem calda, sem nada. 7 dias com recheio, com calda decorado bonitinho, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e da sugestão de bolo de hoje, tá bom? Faça essa receita que vocês vão amar, tá? Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar muito e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas confeiteiras, tá bom? Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.